Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Então, eu quero dizer para vocês que às 18 horas do dia 3 de setembro, né, nós entramos então no mês de Elul, tá? É o que nós chamamos de Rosh Hodesh, que é a cabeça do mês ou o primeiro dia do calendário bíblico, tá? Então, é o último mês da estação de verão espiritual, certo? Então, Elul é o sexto mês do calendário bíblico e se conecta, né? Na verdade, o mês de Elul, ele faz uma conexão entre o natural e o espiritual, porque é um tempo onde nós recebemos o Rei Jesus em nós, certo? É um tempo de plenitude que o Altíssimo tem preparado para nós. Então, em Elul, inicia-se um período de balanço, onde nós vamos avaliar os nossos erros e os nossos acertos, né? E nós vamos apresentar diante do Senhor. E com isso nós vamos buscar a sua ajuda para quem precisa de ajuda, o perdão para quem precisa de perdão, o consolo para quem precisa de consolo, ou seja, de acordo com a nossa necessidade, nós vamos nos voltarmos para o Senhor. E desde o primeiro dia de Elul, nós vamos iniciar um período de crescimento e intimidade que vai até o dia 10 de Tisrei, certo? E eu vou falar mais para o final a respeito disso, que vão ser os 40 dias, né, de propósito, até nós entrarmos no portal de Yom Kippur, tá? Esses 40 dias, eles vão representar um tempo de misericórdia e de novas oportunidades, tá? Dentro da Bíblia, esse tempo representa quando Moisés subiu ao monte para receber do Senhor as novas tábuas da lei, né, que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 34, né, quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, ele viu, né, todo aquele, que o povo tinha se desviado, ele ficou irado e ele acabou quebrando as tábuas da lei. Então, o Senhor deu uma segunda oportunidade para ele. Então, foi o que aconteceu, que está, né, essa segunda oportunidade é o que está sendo relatado em Êxodo 34. Então, Elul é um tempo que os céus estão abertos para arrependimento, misericórdia e perdão. É por isso que nós não podemos perder esse tempo. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos desfrutar da sua graça, né? Porque Deus, ele não despreza um coração contrito e quebrantado, tá? Nesse mês, como eu disse, né, o nosso rei Jesus, ele está no campo, né, visitando, ele vai estar próximo de nós e ele vai estar realmente, né, vendo, né, visitando o seu reino também e analisando o que está sendo feito de bom ou não, o que está sendo feito de certo e de errado, né? Então, o nome Elu é um acróstico de Cantares 6. Eu sou do meu amado, assim como o meu amado é para mim. E em hebraico é Ani Ledodi, Vedodi Li, que significa uma entrega total ao amado da nossa alma. Então, o Senhor, ele nos dá nesse tempo a oportunidade, né, de avaliar todos os nossos caminhos. Porque se nós formos olhar, né, se nós formos ler toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nós observamos, né, de tempos em tempos, né, o povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor, seja através da idolatria, seja através de pecados, seja através de rebeldia, né? E o tempo inteiro o Senhor exortava, porque o Senhor, ele é o nosso Pai, ele é o nosso verdadeiro Pai, né, celestial. Então, ele exortava o povo, corrigia, mas na sequência ele dava uma palavra de misericórdia, caso houvesse arrependimento, e trazia uma palavra de esperança, de uma nova oportunidade. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele espera o tempo
tempo inteiro, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e que nós venhamos endireitar as veredas, né? Então, se você ler durante toda a Bíblia, você vai observar esse movimento que o Senhor faz, né? Por isso que todos os dias é um novo dia, né? A cada manhã é uma nova oportunidade. Só que nós estamos agora falando de um tempo profético, onde isso vai acontecer de uma forma muito maior, caso você crê e caso você realmente falar, não, eu tenho que tomar uma posição em relação a isso ou aquilo, certo? Então, isso é muito importante, muito importante. E como vocês sabem, a cada mês bíblico existe a unção de uma tribo, né? Então, nesse mês de Elu, a unção da tribo é Gade, tá? Que traz organização e estratégia. Se você ler Gênesis 49 e 19, está escrito assim: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Ou seja, Gade, ele vira o jogo e ele vence a batalha, certo? Então, como eu já disse, é o último mês da estação de verão, né? Então, nós temos que entender que é uma estação de colheita, tá? Então, os nossos frutos, né? E quando eu falo de frutos em todas as áreas das nossas vidas. Não só frutos financeiros, mas em todas as áreas. Tudo aquilo que nós temos plantado, porque existe uma lei espiritual do plantio e da colheita. Então, todos os dias, nós fazemos uma nova semeadura, um novo plantio. E aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou plantando uma semente no mundo espiritual, através do meu ministério, uma semente, né, através da minha vida espiritual. Então, isso vai germinar. Essa semente ela vai germinar, porque se você que está me assistindo receber no seu coração essa semente e você colocar em prática, isso vai germinar, isso vai dar bons frutos. Por quê? Porque eu estou ministrando a palavra de Deus. E assim é em tudo na nossa vida, em todas as áreas, né? Então, se uma pessoa ela pratica, vamos supor, se ela pratica bons hábitos alimentares, se ela faz atividade física, ela está fazendo um plantio para cuidar do corpo, da sua saúde. E isso, com certeza, vai germinar e vai dar bons frutos, né? Então, isso é em relação a todas as áreas da nossa vida. Então, o que acontece? Nesse mês, né, que é o último mês do verão, eles falam que, né, os sábios falam que é um mês de luz direta, né, ou seja, é um mês onde, né, o sol da justiça está ao nosso favor, certo? Então, o que vai acontecer? Os nossos frutos, eles precisam ser colhidos, né? Então, por isso que a unção dessa tribo, né, que a unção que traz organização é essencial. Porque se não houver uma organização, né, no período de colheita, até a mais abundante, né, ceifa vai ser perdida, ok? Então, essa organização é necessária também em todas as áreas das nossas vidas, ok? Então, essa unção dessa tribo vai trazer a preservação da nossa produtividade, né, garantindo um tempo de abundância, né, porque depois nós vamos entrar em outono e depois no no inverno espiritual. Então, depois, a partir do próximo mês, que é Tisrei, nós vamos entrar no outono, né, 3 meses de outono espiritual, depois 3 meses de inverno espiritual. Então, o que a Bíblia faz? O que a Bíblia fala? Quando você faz uma boa colheita agora no verão, o que acontece? Quando você planta, né, e faz uma boa colheita, o que vai acontecer? Nos próximos meses, na verdade, o Senhor, ele traz a provisão, mesmo nos meses que, teoricamente, não teria colheita. Porque a provisão vai vir do alto, a provisão vai vir diretamente do Senhor. Então, é por isso que esse mês de Elu, é por isso que esse propósito que eu vou lançar para vocês hoje
é algo fundamental na nossa vida espiritual. E é por isso que as pessoas não entendem por que muitos estão dentro das igrejas cristãs evangélicas, mas não têm esse entendimento e entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Por quê? Porque não está obedecendo princípios eternos de Deus, princípios da palavra de Deus, que são perpétuos, são para ser cumpridos de geração em geração. Então, quando você entra nesse conhecimento, nesse entendimento, nessa profundidade, o que acontece? A tua vida deixa de girar em círculos e ela passa a girar como uma espiral. Você completa uma volta, sobe um degrau. Completa outra volta, sobe outro degrau. Completa outra volta, sobe outro degrau. Ou seja, essa volta é o ciclo de um ano. Certo? Então, isso faz toda a diferença. E aí você começa a olhar para trás e você começa a observar avanço. Você começa a observar prosperidade. Eu não sei se você sabe, mas a análise que nós fazemos se uma pessoa é próspera ou não é exatamente você olhar para a sua vida nos anos anteriores. Como que estava a minha vida o ano passado, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás? Então, você vai fazer uma reflexão e você vai olhar como que estava a sua vida. E aí você consegue discernir se você está prosperando ou não, certo? E tudo que nós temos pregado aqui todas as quartas-feiras é exatamente para você crescer. Esse ano, a minha vida tem que ser melhor do que o ano passado. E assim, sucessivamente. Né? Por quê? Porque eu nasci para cumprir um propósito, você nasceu para cumprir um propósito. E dentro desse propósito, tem um caminho de desenvolvimento, de crescimento, de prosperidade. Ok? Então, e o nome Gad significa afortunado, dar e distribuir. E isso nos direciona a praticar a tzedakah, que eu vou te ensinar no final, que é uma oferta de justiça, ok? Que, inclusive, eu estou falando algumas coisas aqui que está me vindo muito forte, assim, no espírito. Alguns ensinamentos que eu trago na minha mentoria de finanças, né? A tzedakah é um dos princípios que os judeus praticam, né? E dos estudos que eu tenho feito, um dos pontos de interesse que eu tenho é a respeito da questão dos judeus, porque os judeus eles se destacam em todas as áreas. Em todas as áreas. Se você começar a estudar, você vai observar isso. E um dos princípios que os judeus eles praticam é a tzedakah, tá? Que eu vou te explicar no final. E outra característica dessa tribo é a disposição para entrar na guerra para defender a nossa colheita. Ok? Então, nós temos ao nosso favor a unção de Gad, né, que traz a estratégia e a organização para a guerra. Então, se você observar qualquer movimento, né, de algum ataque, de uma perseguição, você se levanta como um guerreiro, porque nós somos guerreiros do Senhor, nós nos colocamos nessa posição e nós falamos, aqui não, Satanás. Você bate em retirada, você recua, porque aqui, na minha vida, é só o Senhor, é só os anjos do Senhor, é só aquilo que vem da parte do Senhor que vai operar na minha vida em nome de Jesus. Isso é muito importante. Essa parte, quem defende a colheita é o dono da colheita, ok? Você já viu aquele ditado que é o olho como que é o olho do dono que engorda o boi? É exatamente isso. É o olho do dono que engorda o boi. Ou seja, então essa responsabilidade é nossa. Né? Tem muita gente que manda mensagem no direct, tem muita gente que fala, ai, pastor, ora por mim, por isso, por aquilo outro. Então, o que acontece? Tome cuidado para não terceirizar oração. Cuidado para não terceirizar. Cuidado para não ser um crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas a própria pessoa não ora.
entendeu? Então, essa responsabilidade de levantar como um guerreiro é nossa. Essa responsabilidade de proteger, né? De defender a nossa vida, a nossa colheita, a nossa prole, a nossa casa, é nossa. É nossa. Ok? Nós temos autoridade em Cristo para isso. Então, a primeira ação, né, desse mês, o primeiro movimento desse mês de Elul, né, é o Rosh Hodesh, né? Então, no dia 3 do 9 às 18 horas, né, vai abrir o portal para quem gosta de entregar as primícias dentro do portal, conforme está escrito em Números 10:10, e junto nós vamos iniciar um propósito de 40 dias de preparação para Yom Kippur, tá? Que vai terminar no dia 10 de Tisri, ok? Então, qual que vai ser a primeira ação, tá? A primeira ação desse propósito, tá? Nós vamos, na verdade, agir de 3 formas. A primeira ação é para atingir o máximo de pessoas falando do nosso amado, falando do nosso Jesus, ok? Então, porque nós estamos acompanhando tudo que tem acontecido ao nosso redor e nós percebemos uma guerra espiritual muito travada, tá? Então, se eu tivesse no teu lugar, eu entraria nesse propósito de 40 dias, tá? Porque vai ser tremendo. Então, para isso, o que você vai fazer? Essa é a primeira ação, tá? Atingir o maior número de pessoas falando do nosso amado, que é Jesus. Então, todo dia de manhã, quando você acordar, antes de você ir para o seu trabalho, antes de você começar os seus afazeres, você vai tocar o shofar todas as manhãs, para que todos possam se preparar para receber o noivo, porque o toque do shofar, ele é um som profético, ele é um som do próprio Deus, porque o som do shofar, ele rasga os céus. Pastora, eu não tenho shofar. Você não precisa ter um shofar para você ter esse som do shofar, tá? Na verdade, eu vou pedir para a Evelyn colocar um vídeo que tem, acho que 8 minutos, de som de shofar, ou até mais, tá? Então, aí, no caso, é maravilhoso. Então, é um vídeo que você vai clicar e o som do shofar vai tocar, ok? Quem tem shofar, toca o shofar. Quem não tem, coloca esse vídeo que eu vou compartilhar, que eu vou pedir para a Evelyn compartilhar nos grupos, ok? Segundo, como eu posso estar abençoando as pessoas com a minha proclamação? Usando estratégias e organização. Então, cada um de nós vamos entregar uma tzedakah diária, tá? Então, a tzedakah é uma oferta de justiça que faz parte dos princípios bíblicos e está escrito em Deuteronômio 15, de 7 a 8, tá? Essa oferta não é esmola, tá? Não é esmola, eu gosto bem de separar, porque a esmola não é bíblica, tá? Na verdade, se você dá uma esmola para um pedinte, e esse pedinte for comprar crack, é o teu dinheiro que vai estar nesse altar, tá? Não é isso. É uma oferta entregue para um justo, uma pessoa cristã, um filho de Deus que o Senhor vai colocar no seu coração. Hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor já colocou, né? O Senhor já colocou a pessoa que é para eu fazer a Mitzvah da cá. O ano passado, Deus colocou uma outra pessoa, esse ano o Senhor colocou essa pessoa. Pode ser uma pessoa que só trabalha na obra de Deus, que não tem renda, pode ser, de repente, um missionário que você sabe que precisa, enfim. Deus vai colocar a pessoa no seu coração, ok? E todos os dias você vai separar um valor. Não precisa ser um valor grande, tá? Não precisa, tá? E você vai entregar para abençoar essa pessoa, tá? A recompensa por praticar a tzedakah é enorme, tá? É muito grande mesmo, porque é uma oferta que, em vários textos da Bíblia, o Senhor fala, né? Para ajudar órfão, viúva, enfim, vários. Então, o Senhor, na verdade, o Senhor é um Deus de partilha, o Senhor é um Deus de partilhar a bênção, certo? Então, é abençoada a pessoa que recebe e é abençoada a pessoa que oferece, que dá. Terceiro, qual é a expectativa que Deus tem ao meu respeito?
tá? Então, cumprir a expectativa dos céus, ou seja, nós precisamos, todos nós, ter prioridades. Quais são as nossas prioridades? Primeiro, honrar a Deus. Segundo, se encher de Deus e do seu conhecimento. Terceiro, honrar a nossa família. Quarto, honrar líderes e cobertura. Quinto, honrar discípulos. Sexto, honrar parceiros ministeriais. Né? O Senhor, ele se agrada demais quando nós honramos, quando nós exercemos o princípio e a cultura da honra, ok? Então, nesses 40 dias, se você quiser anotar, você pode anotar. Se não, esse culto está sendo gravado, depois você pode assistir de novo e fazer as anotações. Mas se você já quiser anotar agora, pode anotar. Nesses 40 dias, você deve fazer orações diárias de arrependimento, tá? Isso é fundamental, ok? Segundo, realizar um balanço do último ano. E você vai verificar, você vai analisar o que você teve de erros e acertos, de conquistas e prejuízos. Quarto, você vai aumentar o tempo de oração, de intercessão, de leitura da palavra. E você vai ler o Salmo 27, todos os dias desses 40 dias, e mais 3 salmos diários. É claro que você deve ler mais da palavra, mas assim, esses salmos, na verdade, você vai cumprir como realmente um compromisso nesses 40 dias. Então, você vai ler o Salmo 27 e mais 3 salmos diários, e esse propósito ele vai terminar no portal de Yangpur. E no portal de Yangpur, no dia do portal, você vai ler os 33 salmos que vão ficar faltando, ok? Então, cada dia você lê o Salmo 27, então vamos supor, no primeiro dia, você lê o Salmo 27, lê o Salmo 1, 2 e 3. Aí você vai fazendo dessa forma, tá? Quando abrir o portal, você vai ler os 33 salmos que vão ficar faltando, tá? E agora, eu quero ler para vocês, eu pesquisei, né? Na verdade, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, e eu achei, assim, uma matéria muito interessante, né? De pessoas, de sábios, rabinos, sábios da palavra de Deus. Então, porque eu comecei a pesquisar há um tempo atrás, esse estudo eu já tinha, sobre a Tzedakah, porque já faz tempo que eu estudo a respeito disso. Mas foi interessante que dentro do estudo da Tzedakah que eu fiz, tinha exatamente falando a respeito de Yangpur. E hoje, quando eu estava preparando esse culto, eu fui pegar esse estudo que eu tinha, e aí eu falei, nossa, olha só, tem também né, sobre Tzedakah e sobre o Yangpur. E eu quero ler para vocês, tá? Está escrito assim, em Yangpur, recitamos que 3 coisas revogam um mau decreto dos céus. Primeiro, a techuvá. O que é techuvá? É retornar ao caminho da Torá. O que é retornar o caminho da Torá? É exatamente os princípios que eu tenho trazido para vocês. Então, se você for lá na playlist, né? Na playlist do YouTube, e se você ver todos os meus cultos que eu já dei, né, desde o primeiro, o que eu tenho falado? Que nós precisamos cumprir os princípios eternos da palavra de Deus. Então, eu já falei sobre Shabá, eu tenho falado sobre as primícias, eu tenho falado sobre os tempos bíblicos, né, vários princípios eu tenho trazido. Então, isso que é retornar aos caminhos da Torá. Porque isso se perdeu ao longo do tempo. Né? Você encontra muitas igrejas, tem algumas igrejas que têm desconsiderado o Antigo Testamento, né? Para você ver como que eles estão longe dos propósitos do Senhor. Então, a techuvá, que é retornar aos caminhos da Torá, aos mandamentos, aos princípios bíblicos, a tefilá, que são orações, e a tzedakah, que são atos de justiça e de correção. Então, está escrito assim na sequência. Não dê com cara amarrada, ou se arrependa de atos de tzedakah. Você perderá o mérito do ato. Ou seja, dê com alegria, querendo abençoar,
as pessoas, né? Mas não pratique o ato pela recompensa, pois, conforme o ensinamento de nossos sábios, a verdadeira recompensa pelo cumprimento de uma mitzvah. O que é uma mitzvah? São os mandamentos do Senhor. É a própria mitzvah. Então, eu vou ler de novo, traduzindo. A verdadeira recompensa pelo cumprimento de um mandamento é o próprio mandamento. Ou seja, quando você cumpre o mandamento, automaticamente você recebe a recompensa que está escrito naquele mandamento. Você recebe a promessa cumprida na tua vida, ok? Tudo que possuímos é um empréstimo de Deus. Na realidade, tanto a colheita como a renda monetária de cada indivíduo é um presente divino. Então, eu quis trazer esse, né, parte, né, dessa matéria que eu achei muito interessante e cabe muito bem aqui para nós. Então, é muito importante, pessoal. Eu não sei se todos vocês aqui entraram no grupo que eu fiz de preparação para a festa de tabernáculos, né? Todos os dias, na verdade, todos os dias, as pessoas do grupo têm orado, né? Têm orado pelos membros, né? Então, eu orientei, eu já perdi as contas, mas assim, o dia que a gente começou, faltava quase 90 dias para a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos, o portal abre no dia 16 de outubro. Então, já tem um tempinho que a gente está lá. Então, aí a gente tem orado, né? Eu tenho apresentado todos os dias. Eu sou a única que entro no grupo para orar, né? Presencialmente ali. Todas as outras pessoas do grupo têm orado em casa e apresentado o seu projeto de vida e também o do grupo, porque são pessoas que estão conectadas no grupo. E cada pessoa do grupo tem jejuado pelo menos uma vez por semana, né? Para colocar isso diante do Senhor. Então, eu tenho feito isso todos os dias, tem, né, um grupo de quase 100 pessoas, e agora nós vamos incluir esses 40 dias. E eu não tenho dúvida que vai ser tremendo, porque, olha só, o Senhor já tem falado, assim, agora que as coisas, né, o Senhor vai falando as coisas para a gente vai agindo, e depois a gente monta um quebra-cabeça. Né? O pessoal aqui que me acompanha, né, que está no grupo de intercessão, a Maria Amélia, a Érica, a Evelyn, né? Elas sabem que eu tenho compartilhado, que a gente ora todos os dias. O Senhor, ele tem falado comigo a respeito de um tempo novo, a respeito de um tempo profético, desde o dia 30 de junho, né? E logo depois que o Senhor começou a falar para mim, que eu me coloquei na posição, que eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, que eu comecei a orar mais, que eu comecei a buscar mais o Senhor, logo depois ele me direcionou a fazer um período de 40 dias de jejum. E nesse período de 40 dias, na verdade, o que o Senhor tem feito, meu Deus do céu, durante 40 dias, na primeira semana eu sonhava, tinha sonho de revelação praticamente todos os dias. Teve dia que eu tive mais um sonho, o Senhor me revelando coisas, né? Foi muito forte, muito profundo. E eu terminei esse jejum de 40 dias, foi no começo de agosto. Foi acho que dia 12, dia 13 de agosto, uma coisa assim. Né? E aí hoje, então, ou seja, é algo muito interessante isso, né? Porque quando a gente está alinhado com o Senhor primeiro ele prepara o líder. Primeiro ele prepara o líder para vir, então, para derramar a bênção sobre os liderados. Então, é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. E aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, meu Deus, que bênção. Inclusive, também uma outra coisa que me veio muito forte, né, que é uma dica que eu quero dar para vocês, quem me acompanha e sabe a linha minha de trabalho, eu falo muito a respeito da limpeza do sangue e do DNA. E para as pessoas que estão na sabedoria dos reis, né, eu tenho ensinado isso, mas onde eu vou, isso tem vídeo no canal do meu YouTube a respeito disso, então eu tenho incentivado as pessoas a fazer, né, a limpeza do sangue e do DNA. Porque, infelizmente, nas nossas veias, corre, né, iniquidade de geração em geração, iniquidade de geração em geração. Então, quando você para para poder fazer a limpeza do sangue e do DNA, também algo muito profundo acontece. Na verdade, foi publicado hoje. Se você não entrou no meu Instagram hoje, entra, ou no TikTok, que uma das pessoas da Sabedoria dos Reis, ela deixou um testemunho
ela começou a fazer a limpeza de DNA e ela teve uma experiência tremenda, tremenda. Então, se eu tivesse no seu lugar, eu aproveitaria esses 40 dias de propósito, porque você deve entregar alguma coisa para o Senhor, né? De repente, não sei, faz aí algum acordo com o Senhor, de fazer um propósito, de fazer um sacrifício, algum tipo de jejum, algum tipo de propósito com o Senhor. E durante esses 40 dias que você vai estar se arrependendo, né? Que você vai estar se arrependendo pelos seus pecados, se arrependa também pelos pecados dos seus pais e dos seus antepassados, entendeu? Então, usa porque é um tempo propício para isso. É um tempo propício para isso. E você vai experimentar o quê? Cura física, emocional e espiritual. Você vai experimentar libertação em todas as áreas, entendeu? Aquelas coisas que amarravam, de repente, toda a sua geração, toda a sua família, entendeu? É tremendo o que vai acontecer. É tremendo o que vai acontecer. Então, faça. Então, pega esses 40 dias e já aproveita. Porque, coincidentemente, e eu sei que não é coincidência, na aula que eu dei na Sabedoria dos Reis, eu falei de um processo de 40 dias, né? Então, tá tudo encaixando. Então, ou seja, se você quiser, literalmente, e olha só, e a festa de tabernáculos é a terceira, última, grande festa do calendário bíblico. Depois a gente só vai ter a próxima festa no primeiro mês, o ano que vem, no primeiro mês do ano bíblico, que é a festa de Pêssego, ok? Então, ou seja, não perca, porque a festa de tabernáculos, ela promete uma colheita abundante de verão, né? E também a provisão para os meses de outono e inverno, onde não tem colheita. Então, é algo muito poderoso, pessoal, é algo muito poderoso. Então, assim, eu creio que vale a pena vocês participarem, né? Porque o Senhor, ele vai honrar, ele vai abrir portas onde não há portas. E assim, eu já falei isso e eu quero falar novamente. O único lugar seguro é nós estarmos em obediência aos princípios da palavra de Deus. Eu falo de experiência própria. Semana passada, aqui na minha região, na minha cidade, todas as cidades circunvizinhas, né? Vocês devem ter ouvido falar, porque a notícia se espalhou para o mundo. Eu recebi chamada, né, no WhatsApp de pessoas que me cobram espiritualmente da África, de um apóstolo da África. Eu recebi de um pastor amigo meu da Alemanha, várias pessoas de vários lugares, gente de Manaus, me perguntando, preocupado com o que aconteceu em relação aos incêndios, aos focos de incêndio e tudo mais. Então, existe um mover que só não enxerga quem não quer, né? Um ataque das trevas muito forte. Então, assim, nós precisamos entrar nesse lugar. Por quê? Porque quando nós entramos nesse lugar em Deus, nós estamos verdadeiramente escondidos no esconderijo do Altíssimo. Ele nos esconde. Ele nos esconde. Então, assim, a gente não tem para onde correr. Então, é muito importante, né? Caso vocês queiram participar desse mover, se vocês não tiverem no grupo, né, de preparação para a festa de tabernáculos, eu vou pedir também para a Evelyn, não sei se tem como colocar aqui no chat, mas a Evelyn coloca nos grupos também, tá? Vocês podem estar entrando, junto com o toque do chofar, e depois vou pedir para o pessoal também colocar aqui na descrição do vídeo. Então, deixa eu encerrar aqui o vídeo, para quem está assistindo, vai assistir gravado, que Deus abençoe, pessoal.